Bom, por definição, o que é uma mangueira? Uma mangueira é um tubo flexível, reforçado, com a finalidade de conduzir um fluido, seja ele líquido, gás, sólido. Então, por definição, a gente não tem como fugir muito do que seja uma mangueira. Existem alguns componentes construtivos que fazem parte, das mangueiras, principalmente as mangueiras hidráulicas industriais, que são eles: o núcleo ou tubo interno, que fica aqui, o reforço, que é responsável por suportar a pressão, a capa ou a cobertura, que é a parte mais externa da mangueira, ela é responsável pela proteção da mangueira do meio externo, e também os conectores, que eles servem para interligar a mangueira a um equipamento ou a um processo. Quando nós falamos em critério de seleção, nós temos aqui algumas variáveis, que é apontada nesse acrônimo, STAMPED, que é um acrônimo com palavras em inglês, que eles devem definir as dimensões, a temperatura, a aplicação, o material, ou seja, o tubo interno, reforço e cobertura da mangueira, a pressão de trabalho a que essa mangueira será submetida, os terminais ou tipo de conexão e também qual é a disponibilidade ou a entrega para essas mangueiras. Então, são estas informações que nós precisamos para especificar, para selecionar uma mangueira de acordo com a aplicação ou o uso que eu farei dela. Bom, vamos lá, o primeiro tópico, que é as dimensões, Bom, quando nós falamos em dimensões, um dos principais parâmetros são eles, o diâmetro nominal ou diâmetro interno, que é essa parte aqui, da mangueira. Na verdade, é a dimensão do tubo interno. Quando nós especificamos, geralmente, um tubo, principalmente tubos de instrumentação, que é a nossa linha da Swagelok, nós levamos em conta o diâmetro externo do tubo. Já com mangueira, isso não é uma realidade. Eu tenho que definir a minha mangueira pelo diâmetro interno ou diâmetro nominal. E também o tamanho ou comprimento da mangueira. Eu devo definir, e esse comprimento ele vai de uma extremidade da conexão à outra. Não deve ser levado em consideração só a parte aqui onde está a cobertura da mangueira, tá? Eu devo especificar também, devo saber a temperatura a que essa mangueira será submetida. A temperatura do quê? A temperatura do fluido que estará passando através da mangueira e a temperatura do ambiente onde esta mangueira estará sendo aplicada. Então, esses dois dados também é de muita importância para uma especificação correta, para uma seleção correta da mangueira que vai ser utilizada. Agora, quando nós falamos em aplicação, nós podemos e usamos mangueiras em diversas áreas do nosso dia a dia. Por exemplo, indústrias químicas e petroquímicas, na indústria de petróleo e gás, indústrias farmacêuticas, alimentícias, gases industriais, indústrias siderúrgicas, indústrias de construção, indústria naval. Enfim, nós temos várias aplicações para este produto, para as mangueiras. E quando eu falo em aplicação, ele está dando alguns problemas. Tá? O que eu devo observar? Primeiro, para que eu vou usar essa mangueira? Para que eu vou usar? Ou seja, qual vai ser a minha finalidade e com o que eu vou usar essa mangueira. Então, é importante nós definirmos o quê? Primeiro, qual é o processo que eu vou estar utilizando essa mangueira? É uma aplicação hidráulica? Se hidráulica é uma aplicação subsea, é uma aplicação de superfície. Outra coisa, esse processo é um processo de sucção-descarga, é uma mangueira paracental de gases, de transferência de alimento, de medicamento.
Então, eu tenho que conhecer o meu processo para definir qual a mangueira eu vou utilizar. E também eu devo conhecer o meu fluido. Isso é muito importante, né? Qual é o fluido? É vapor? É produto químico? Qual produto químico? É óleo hidráulico? É HW? Se gás, por exemplo, eu vou trabalhar com hélio ou com hidrogênio? Qual é o fluido que eu estarei passando nessa mangueira? E isso é de vital importância também para a especificação correta de uma mangueira. Vou falar um pouquinho, né, sobre mangueiras hidráulicas, muito brevemente. Né? Uma mangueira hidráulica, geralmente, ela realiza um trabalho através da força hidráulica. Você tem uma unidade de força hidráulica, né, uma HPU, que ela vai precisar ser interligada num outro equipamento, para acionamento, por exemplo, de um cilindro, de uma prensa, de válvulas, enfim. Essas mangueiras hidráulicas, geralmente, elas são normatizadas, elas estão sujeitas a uma norma. E as principais normas são a SAE J517, que é uma norma americana, tem a EN, que é uma norma europeia, e a ISO. Né? São essas normas que as mangueiras hidráulicas geralmente estão submetidas. Tá? E nós especificamos com base em uma norma. Quando nós falamos em mangueiras industriais, essas mangueiras são utilizadas não para realizar um trabalho, né, acionando um equipamento, mas essas mangueiras são utilizadas para conduzir um fluido em um processo, e esse processo, né, pode estar em alta ou baixa pressão. Essas mangueiras industriais, não existe uma norma específica para essas mangueiras, ou seja, são características de cada fabricante, de cada construtor. Porém, existem algumas certificações que essas mangueiras elas estão submetidas, né, para seus devidos usos. Por exemplo, nós temos a FDA, né, que é para alimento e medicamento nos Estados Unidos, a EC, que é uma norma europeia para alimento, a DNV e a Lloyds, elas estão muito ligadas a indústrias de construção naval, a MSHA são normas que regem segurança e saúde em minas, né? Então, essas mangueiras industriais geralmente estão certificadas por estas, não normas, mas por agências de certificação. Desculpe. Quando falamos em material, né, nós falamos lá no início, na estrutura construtiva, existem 4 pontos importantes, né, que é a capa, a cobertura, o reforço, o núcleo, o tubo interno e os conectores. Então, nós vamos falar aqui de alguns mais, tentar ser um pouco mais detalhado, apesar de muito breve, né? O núcleo, ou o tubo interno, ele é responsável, na verdade, pelo contato com o fluido, é o material de contato com o fluido, ok? O tubo interno, ele não foi projetado para suportar pressões, ele é por onde o material vai escoar, né? E esse tubo interno, ele pode ser liso ou corrugado, tá bom? Existem 4 tipos, basicamente, de tubos internos. Existem os tubos metálicos, né? Nós chamamos de mangueiras metálicas. Existem os tubos em fluoropolímeros, que pode ser o PTFE, o PFA ou outros. Tem os tubos termoplásticos e os tubos em borracha, tá? Eu vou dar um exemplo daquilo que nós temos na nossa linha, né? Falando um pouco sobre material, né? Por exemplo, os tubos metálicos. Eles podem ser sujeitos a pressões de trabalho até 6.000 PSI. A importância dele também é que ele tem baixo nível de permeabilidade. Se você trabalha com gases onde as moléculas são muito pequenas, por exemplo, o hélio e o hidrogênio, você necessita geralmente usar uma mangueira com tubo metálico para que não haja permeação na mangueira, ok? Os tubos metálicos, eles são em aço inox 316L.
o que favorece essa solda, né, onde liga o reforço do tubo ao conector, ele pode ser soldado sem que haja o aparecimento de carboneto, né? Por isso que esse L aqui é um aço inox com baixo nível de carbono, tá? Eles estão disponíveis com tubos internos, são corrugados, para que haja maleabilidade na mangueira e suporta a temperatura até 537 graus Celsius, ou seja, ele pode ser usado em alta temperatura. Os tubos em fluoropolímeros, a grande vantagem dele, né, uma das vantagens é que ele tem grande flexibilidade e um excelente escoamento para fluido. Isso muito aplicado, por exemplo, nas indústrias de alimento, nas indústrias farmacêuticas, nas transportes de produtos químicos. Por quê? Porque ele é quimicamente inerte. Quando você pega lá aquela tabela de compatibilidade de produtos químicos, você pode observar que o PTFE ele é inerte a muitos componentes, né? Então, essa é uma das grandes vantagens de você utilizar uma mangueira com tubo em PTFE ou PFA. Eles também estão disponíveis com tubo interno liso ou corrugado, que vai facilitar a maleabilidade da mangueira. Eles têm certificações, né, FDA e USP, né, que podem ser usados para a indústria tanto alimentícia quanto a indústria farmacêutica. E quando é necessário usar essa mangueira onde necessite de dissipação estática, nós temos a opção dela com filme de carbon black, né, de negro de carbono. Continuando falando em material, quando a gente fala em tubos termoplásticos ou mangueiras termoplásticas, elas estão submetidas à norma SAE ou 100R7 ou SAE 100R8, né, que podem ser usadas com pressão de trabalho até 5.000 PSI, no nosso caso, e com conexões até 1 polegada. Tá? Também temos versão para GNV. Agora, uma pergunta, né? Se são aplicações hidráulicas, quando eu uso uma mangueira com tubo termoplástico ou uma mangueira de borracha? Por exemplo, quando você necessita de uma aplicação onde deve haver baixa dilatação, né, do tubo interno, você usa um tubo termoplástico, né? A dilatação dele é menor do que um tubo em borracha, né, numa mangueira hidráulica. Enfim. Tubos em borracha, no nosso caso, são mangueiras industriais para uso geral, com pressões de trabalho até 350 PSI, disponíveis até 1 polegada, de 1/4 a 1 polegada, e ela tem boa resistência a esmagamento e torção. É uma mangueira muito maleável, né? Então ela responde bem a aplicações onde estão sujeitas à torção, ela consegue trabalhar sem que haja o rompimento do reforço da mangueira. Bom, só ressaltando que em aplicações hidráulicas, existem mangueiras que suportam pressões até 60.000 PSI. Tá? Então, eu estou fazendo aqui essa observação, porque pode surgir alguma dúvida, e eu já estou alertando que, para algumas aplicações hidráulicas, existem mangueiras que suportam até 60.000 PSI. Bom, o reforço. Qual é a função do reforço? Ele protege o tubo interno da mangueira e permite que a mangueira suporte a pressão. Na verdade, é o tubo, é o reforço que vai garantir a pressão de trabalho da mangueira, além de fornecer resistência à torção, e ele pode ser com tramas de fios têxteis ou fios de arame, tanto com tramas trançadas ou espiraladas, tá? Dependendo da aplicação da mangueira. Em alguns projetos também, o reforço ele pode ser usado como uma cobertura, né? Nós temos aqui uma mangueira metálica, né, que existe um tubo corrugado metálico aqui, e o meu reforço ele também serve
como uma cobertura da mangueira devido às características construtivas dela, tá? Isso aqui é uma especificação que nós temos na Sodiloc e isso também ajuda a manter a mangueira mais leve, além de manter a resistência dela. Bom, a capa ou a cobertura, a função dela é proteger o reforço. Proteger o reforço por quê? Porque se o reforço é quem garante a minha pressão de trabalho, se ele ficar exposto ou sofrer alguma avaria, a minha mangueira vai ficar seriamente comprometida, podendo ocasionar um rompimento se ela é submetida à pressão, né? A capa, ou cobertura, ela vai proteger o reforço tanto quanto as intempéries, como também contra a abrasão. Daí a gente vai falar um pouquinho mais também sobre alguns dispositivos que nós temos para auxiliar a capa ou cobertura, tá? Bom, alguns dispositivos auxiliam essa proteção da mangueira, fazendo com que ela possa trabalhar adequadamente. Nós temos aqui, na nossa empresa, alguns dispositivos. O primeiro deles é o Armor Guard, né, que é uma armadura em aço inoxidável, que ele vai servir para controlar o raio de curvatura, ele vai cobrir toda a mangueira, né, e vai fornecer uma proteção extra se a aplicação a que ela vai ser submetida necessita disso. Então, você tem essa opção. Além do Spring Guard, né, que vai cobrir a primeira parte da mangueira, aqui, né, do terminal até as primeiras partes da mangueira, fazendo com que não haja aqui o vinco próximo à junção da mangueira com seus terminais. O Wilson, mais tarde, vai falar um pouquinho melhor disso. Nós temos aqui também o Fire Jacket, ou o isolamento, né, que vai fornecer um isolamento contra temperaturas extremas, tanto do fluido, por exemplo, se você trabalha com vapor, né, para que não haja o aquecimento na parte externa da mangueira, você vai poder usar um isolamento, protegendo também o operador contra as queimaduras por contato. Ou se você está aplicando a sua mangueira perto de um forno ou perto de uma chama aberta com temperaturas mais altas, você pode usar aqui o Fire Jacket e vai proteger a mangueira, né, e todos os seus componentes construtivos. Nós temos aqui também o Thermal Sleeve, que é uma barreira de vidro, né, de fibra de vidro, que vai impedir o contato com a mangueira, protegendo a mangueira de alguns respingos de solda e também da luz ultravioleta, quando essas mangueiras estão submetidas constantemente ao tempo. Isso vai aumentar o tempo de vida útil da mangueira. Falando ainda de material, né, alguns dispositivos como o Spiral Guard, que é um protetor plástico que vai proteger contra abrasão, e também temos aqui o cabo solidário, que ele protege o operador ou o processo contra o chicoteamento da mangueira em caso de alguma falha, seja no terminal ou uma eventual ruptura da mangueira. Falando de terminais, nós temos aqui várias opções de terminais, desde os mais comuns, né, que são os JIC, terminais OD, flanges, terminais Canlock, terminais para aplicações sanitárias, conexões roscadas, flangeadas. Nós temos mais de 80 tipos de terminais disponíveis em nossas mangueiras, para várias aplicações, tá? E, encerrando, vou falar um pouquinho aqui sobre a disponibilidade de entrega. Nós ficamos em São Paulo, a Techflux é um distribuidor exclusivo dos produtos Sodiloc no Brasil. A nossa matriz fica em São Paulo, também lá em São Paulo, na cidade de Carapicuíba, fica o nosso estoque centralizado. Também lá no nosso Tech Center, em Carapicuíba, nós temos uma célula de montagem de mangueira, principalmente para atender mangueiras em fluoropolímeros, né, em PTFE ou PFA, e também mangueiras termoplásticas, né? Nós temos
um estoque local para algumas aplicações. Mangueiras metálicas, elas não são montadas aqui no Brasil, então na especificação já tem que vir diâmetro, conexões, porque elas são soldadas, né? E isso é feito na fábrica nos Estados Unidos. Tá ok? Então, eu espero ter agregado algum conhecimento nesse nosso bate-papo. Obrigado a todos. Eu quero passar, nesse momento, para o meu amigo Wilson Rosa, que vai dar continuidade na nossa apresentação. Muito obrigado. Senhores, bom dia. Então, eu vou estar seguindo agora a apresentação. Vou estar falando um pouquinho sobre boas práticas de montagem das mangueiras. Marcelo, vocês estão vendo a minha imagem? Tá perfeito, transitou bem. Obrigado, Wilson. O áudio tá bom também. Pode seguir. Então tá, beleza. Obrigado, Liberty. Então, me chamo Wilson Rosa, eu sou consultor técnico da Suegeloc, atendo os estados aqui de Santa Catarina e parte do Paraná também. Então, dando continuidade aqui às informações que o meu amigo Marcelo mostrou a todos, vou estar abordando algumas dicas importantes para a gente ter uma boa montagem das mangueiras em diversas situações. Na verdade, senhores, são dicas muito simples, porém de grande importância. Muitos problemas que a gente acaba encontrando nas montagens, por exemplo, vazamentos, dobras, torções, entre outros, se dão por não respeitar as observações que eu vou estar mostrando na sequência. Então, a primeira observação que a gente faz, a gente recomenda um trecho reto mínimo, certo? Quando temos o objetivo de fazer uma ligação, seja de um sistema ou de uma tubulação através de mangueiras, onde a gente tem eixos e planos diferentes, é comum que as mangueiras, o pessoal acaba forçando as mangueiras ou dobrem para que as extremidades sejam conectadas. Dessa forma, a mangueira acaba ficando suscetível a vazamentos juntos às conexões. Até vou mostrar aqui para os senhores aqui. Nessa região aqui, ó. Exatamente aí. Quando a pessoa não tem esse trecho mínimo reto, conforme essa imagem aqui, ó, ela acaba tendo uma força muito grande junto à conexão, nessa extremidade aqui, ó. E aqui é o grande relato de históricos de vazamento. Assim, independente do tipo de mangueira, a gente deve respeitar um trecho mínimo reto após a conexão, esse aqui da imagem à esquerda, que a gente recomenda 2 vezes o diâmetro externo da mangueira, seja qual for o tipo de mangueira, sempre se deve obedecer essa quantidade mínima de trecho reto. Existe uma força ali na conexão e acaba tendo até em casos a ruptura. É o que a gente depois, no final da apresentação, mais eu vou estar mostrando a foto de alguns problemas e a gente vai identificar melhor, certo? Partimos para a segunda observação, que é o raio mínimo de curvatura. Novamente, quando o objetivo é ligar duas extremidades em tubulação, ou algum sistema onde a gente tenha eixos diferentes, aquela força para poder a gente desviar a mangueira e conectar na outra extremidade, ela acaba criando também vincos nas mangueiras, né? E os vincos, eles são o fato principal por não se respeitar esse raio mínimo. Os vincos também acabam causando vazamento, obstrução dos fluidos e até mesmo o rompimento das mangueiras. Também na frente, aí a gente vai estar vendo algumas imagens com essa situação, certo? Existe uma tabela onde mostra para cada tipo de mangueira um raio mínimo recomendado. Então, aqui, como hoje a gente não está abordando especificamente nenhum tipo de mangueira, eu achei até melhor não trazer essa tabela aos senhores, porém, os contatos vão ficar aí para a gente estar depois estudando o caso específico que vocês possam ter. Então, para ajudar a evitar esse tipo de situação, a gente tem esses dispositivos que o Marcelo citou anteriormente, que se chama Armor Guard,
ele através de uma, digamos, de uma trama em aço inoxidável, de uma camada, ela acaba evitando esse tipo de situação. Então, é um dispositivo que acaba ajudando bastante e evita esses vincos que vem criar na mangueira por não se respeitar esse raio mínimo, certo? Na sequência, a gente tem problema também com tensão. Em casos semelhantes aqui da imagem, a gente acaba utilizando joelho 90 graus nas extremidades ou algum outro tipo de adaptadores para que seja evitada a tensão na mangueira. A mangueira ela acaba ficando tensionada em razão de algum desvio de percurso ou de movimento, talvez, e pode também ocasionar vazamento junto às conexões, nessa região aqui, certo? Para ajudar em casos que, digamos, que não é possível fazer a montagem de alguma conexão semelhante, a gente tem o dispositivo que também o Marcelo citou anteriormente, que se chama Spring Guard. Através desse, digamos assim, dessa mola, praticamente aqui, digamos dessa forma, ela acaba ajudando a evitar esse tipo de situação, certo? Na terceira observação, mas não menos importante, a gente tem uma situação também em questões de movimento dos terminais das mangueiras, né? Aquela questão de situações que é muito comum em eixos diferentes, em planos diferentes, e principalmente em equipamentos que realizam esse tipo de movimento, como o cilindro hidráulico, é o principal causador dessa torção das mangueiras. Então, a gente diz que é muito importante ter uma atenção gigantesca quando for especificar as mangueiras. É muito importante também que se distribua o movimento para que a mangueira respeite esse raio mínimo de curvatura. São essenciais essas observações. Então, essas 3 observações que eu citei agora, pessoal, foram... a gente recomenda que devem ser atendidas fielmente para ajudar a evitar esse tipo de problema, né? Claro que também existem outras situações, outras características, que o Marcelo citou lá no acrônimo do Stamped, que também envolve questões de pressões, temperaturas, fluidos, né, conexões, o comprimento da mangueira. Então, se deve fazer toda essa análise antes de especificar esses tipos de mangueiras, certo? Da agora em diante, eu vou seguir com algumas imagens de alguns problemas que a gente tem encontrado muito em históricos de montagem de mangueiras, né? O primeiro que eu quis trazer para vocês é a questão de permeabilidade. São um conjunto de fatores que acabam fazendo com que o fluido acabe permeando da mangueira, como, por exemplo, a compatibilidade química do fluido com o material das mangueiras, né? As bolhas podem estar contaminadas com graxa ou outro tipo de substâncias, e elas combinadas, elas acabam alterando as características dos elastômeros, das mangueiras. É bem comum a gente encontrar permeabilidade em mangueiras com núcleo em elastômero, nos casos onde as moléculas dos fluidos são muito pequenas. Outros fatores também, como pressão e temperatura, devem ser analisados. Como o Marcelo citou anteriormente, as mangueiras metálicas elas já são bem mais difíceis de acontecer essa permeação. Mas é muito importante, antes de especificar essa mangueira, a gente fazer um estudo, né, de compatibilidade química do fluido onde será aplicada as mangueiras. É necessário, antes de especificar qualquer mangueira, fazer esse estudo, certo? Uma outra situação também comum de a gente se encontrar é a questão de mangueiras que tem uma certa deficiência com resistência a raios UV. Acaba enrijecendo a mangueira, acaba aparecendo trincas, né? Como a gente está vendo aqui na imagem, e ela é causada por mangueiras que trabalham expostas ao tempo, trabalham ao sol, e a tendência é que isso venha acontecer com o tempo, com o uso da mangueira, né? Isso se dá também em razão de óleo e graxa estar misturado com ar, que acabam oxidando o elastômero das mangueiras. Para combater esse tipo de situação, a gente tem a proteção, também citada pelo meu amigo Marcelo, que se chama a Thermal Sleeve. Ela protege a mangueira, evitando que acaba tendo essas intérpretes aí do tempo, e com certeza vai estar aumentando muito a vida útil das mangueiras,
né? Na sequência, a gente tem situações também com abrasão. É encontrado muito em mangueiras onde tem bastante contatos externos, né? Como, por exemplo, em bordas cortantes, mangueiras que, porventura, eles arrastam em outras mangueiras, em abraçadeiras também, ou até mesmo que arrastam no chão. Então, esse tipo, também aqui na imagem do lado, por esmagamento, algum equipamento caiu, algum carro passou por cima, empilhadeira, ou enfim. Então, para combater esse tipo de situação, tem mais um dispositivo citado pelo amigo Marcelo que se chama Spiral Guard. Também tem a opção de se estender em todo o comprimento da mangueira. Isso vai facilitar bastante evitar esse tipo de problema, certo? Aqui, outras situações também encontradas questões da dobra. Lembro que lá no início eu falei para os senhores, lá quando eu citei o trecho reto mínimo, que uma das causas por não se respeitar é a questão de dobra e a questão até de ruptura. Nesse caso aqui aconteceu uma ruptura. Com o passar do tempo, a mangueira já trabalhando, pressurizada e exposta a todas essas intérpretes que a gente encontra nas indústrias, ela pode causar esse rompimento junto à conexão aqui. Agora, os senhores imaginam uma mangueira rompendo a pressurizada a alta pressão, né? Então, é bem provável que a gente terá riscos, acidentes bem graves, certo? E, por último, a gente também tem encontrado questões dos vincos, né? Esse também é um motivo, causado por não se respeitar o raio mínimo de curvatura, que a gente citou lá no começo. Então, os vincos, eles podem levar a mangueira também a causar vazamentos, eles podem obstruir a passagem dos fluidos, assim também como até romper as mangueiras. Então, concluindo que com todas essas observações que eu fiz, esses problemas que a gente tem que bastante encontrado aí nas indústrias, tudo relacionado a questões como o trecho reto mínimo e o raio mínimo de curvatura. Eu julgo que essas duas observações, elas causam a grande maioria desses problemas aqui apresentados aos senhores. Então, assim, a gente quis trazer rapidamente, até para não ir muito a fundo, até porque questões de tempo. Essas foram algumas das observações e boas práticas em relação à montagem e também questões aí de problemas encontrados. Então, assim, eu fico aqui meu contato do Marcelo aberto para tá ajudando os senhores aí nos casos específicos que os senhores possam vir a ter com mangueiras, assim também como toda a organização, a sua Geloca está à disposição. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Wilson, pela elucidativa apresentação. Os clientes e parceiros que quiserem fazer perguntas, peço por gentileza que o façam através do chat. Assim nós podemos ler as perguntas e os nossos consultores, eles as responderão. Caso seja necessário, nós também temos uma pessoa do nosso suporte técnico, o Daniel Souza, que participa dessa apresentação, caso os consultores não tenham as informações necessárias. Então, enquanto nós não temos perguntas no chat, eu gostaria de lembrar a todos que, excepcionalmente, o webinar de hoje foi numa quarta-feira, por conta do feriado que existe de 9 de junho, embora tenha sido antecipado em São Paulo, em respeito a outras praças que provavelmente cumprirão este feriado amanhã, nós antecipamos. Gostaria ainda de lembrar que o nosso próximo encontro será no dia 16, terça-feira da semana que vem, com o tema Serviços de Campo, onde nós vamos falar sobre inspeções e sistemas de fluidos, vantagens e benefícios dos serviços de campo, treinamentos para capacitação técnica e soluções integradas. Eu não vejo ainda, por hora, nenhuma pergunta aqui no nosso chat, então eu gostaria de reforçar aqui o QR Code que está aqui na tela, para que os senhores possam fazer a sua avaliação, a sua pesquisa de avaliação. Essa pesquisa de avaliação, ela dá um direito a um certificado de participação nesse webinar.
E a Fabiana do nosso marketing também já postou aqui o link. Eu vejo que o Paulo levantou a mão. Paulo, eu pediria por gentileza que você possa escrever a sua pergunta aqui no chat. É possível, Paulo? A pergunta do Paulo é se nós vamos deixar o vídeo. Não, Paulo, por hora este vídeo não está disponibilizado, porém, daqui a 1 ou 2 semanas aproximadamente, nós teremos todos os vídeos de todos os webinários, além desse, dos anteriores, disponíveis aqui através do site da Swedlock, e nós comunicaremos a vocês como vocês farão para acessar. Bom, caso surja alguma dúvida, ok, vamos lá. Nós temos aqui o Senai. Se eu não estou enganado, é o Alexandre, o Alessandro, ele costuma participar aqui conosco. Desculpa, eu nunca consigo ver o nome pela identificação. Um dia existe uma validade para as mangueiras em uso de gases especiais instaladas em centrais. É emitido um certificado para essas mangueiras? Bom, quando a gente fala em validade de mangueira em uso, é muito complicado, porque isso está diretamente relacionado ao local e de que forma essa mangueira está instalada, né? Se ela está abrigada ou se está ao ambiente. Então, de uma maneira geral, não somente instalações de gases, mas validade em mangueira em uso, isso é um item que é muito mais complexo para a gente falar. Então, a gente não emite um certificado para isso. Daniel, do suporte técnico, queria fazer algum complemento? Você levantou a mão, Daniel? Aliás, você não precisa nem levantar a mão, viu, Daniel? Você pode já interagir diretamente aqui, o teu áudio está liberado. Tá, ok. Não, o Marcelo falou certinho. É isso mesmo, não tem uma validade ou certificado, é mais uma observação do dia a dia das pessoas e, às vezes, procedimento da própria empresa, né? Por exemplo, tem alguns relatos de empresas de gases que, mesmo a mangueira estando boa, é por procedimento deles a cada 5 anos trocar e não é procedimento, assim. Então, a mangueira, infelizmente, é que nem pneu de carro, né? Dependendo do uso, é que vai ter a troca ou não. Mas é isso. E também, até completando aqui, a questão também das montagens, né? Então, existe essas informações ali, essas imagens que a gente mostrou, fala muito bem a questão, o que acaba causando problemas em mangueiras. Então, validade e montagem estão muito relacionados. Não tem como validar uma mangueira se ela foi montada corretamente, né? Incorretamente, desculpa. Só temos mais alguma pergunta, além da Maria Tereza, que deve estar escrevendo aqui? Vou dar mais 2 minutinhos. E lembrando que este chat ele fica no ar. Caso alguém tenha alguma pergunta a posterior, pode postar a sua pergunta aqui no próprio webinar, no chat do webinar. Eu vou pedir, por gentileza, para o Marcelo ou o Wilson voltarem também aqui a tela com seus contatos. Caso alguém precise de algo adicional, também pode entrar em contato diretamente com os nossos consultores técnicos. Lembrando ainda que nós temos o e-mail geral que está aqui embaixo, webinar@techflux.com.br. Caso vocês não tenham um consultor técnico para atendê-los diretamente, pode ser enviado no geral que nós fazemos a distribuição para uma pessoa adequada. A Maria Tereza não colocou aqui a pergunta, então eu suponho que ela vai fazer posteriormente. Como nós não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat, eu queria mais uma vez agradecer a todos a apresentação do Marcelo, do Wilson, com o suporte do Daniel. Espera um minuto, por favor, que entrou uma pergunta aqui do Humberto. A Swedlock tem mangueiras que suportam CO2 no estado líquido? Sim, nossas mangueiras podem ser usadas com CO2 no estado líquido. É porque são 68 bar só, então mesmo no estado líquido, ele estando no estado líquido, ele não é frio, né? Ele só é frio à medida que ele sai do estado líquido e é expandido, que ele fica congelado, né? Vamos dizer assim. Mas sim, dá para usar com CO2 líquido, sim. Muito obrigado ao Daniel. Rogério Rocha está informando que a Maria Tereza está sem acesso ao chat. Rogério, eu suponho que você tenha contato com a Maria Tereza. Já pediria, por favor, que você troque uma informação com ela, veja exatamente qual é a necessidade e dê um retorno para ela, por favor, se possível.
Mais uma vez, muito obrigado a todos. Marcelo, Wilson, obrigado pela presença dos nossos clientes parceiros. Mais uma vez, ótimo... Desculpa, apareceu mais uma mãozinha aqui nesse ínterim. Deixa eu só identificar aqui. A pessoa levantou, mas abaixou a mão. Vou só concluir, então, os agradecimentos. Mais uma vez, então, deixamos toda a nossa equipe à disposição. Muito obrigado. Bons negócios a todos. Bom dia e até a próxima. Bom dia, obrigado, senhores. Bom dia, senhores. Obrigado pela atenção.